Bom, agora eu vou falar para vocês sobre os níveis de organização que eu havia dito anteriormente, tá? Que existem na ecologia. Então, eu vou começar pelo organismo, tá? Se a gente for analisar, a gente vem formando isso desde lá da sexta série do ensino fundamental, tá? Porque a gente começa com células, com átomos, né? E vai formando até chegar aqui. Só que eu vou partir do organismo para ficar mais fácil para vocês. Organismo, a própria palavra já dá uma dica, né? É um conjunto de órgãos. Então, eu sou um organismo. Você também é um organismo. Um único indivíduo, certo? Então, o organismo é aquele conjunto de órgãos que funcionam, tá? Que se juntam para formar um indivíduo, ok? Depois do organismo, a gente tem a espécie. Espécie, quando eu falo de espécie, são seres capazes de cruzarem e reproduzir descendentes férteis, ou seja, o casal também, que reproduziu, também são férteis, ou seja, são da mesma espécie. Então, duas formigas, duas aranhas, por exemplo, tá? Da mesma espécie. População. A população é um pouco mais complexa. Por quê? A população é o conjunto de espécies, tá? Por exemplo, eu tenho uma espécie de formiga aqui, certo? Estou aqui com duas formigas, um exemplo. Então, eu tenho uma espécie. Mas se eu juntar 50 formigas, eu já vou ter a população, porque é um conjunto de várias, tá bom? Da mesma espécie. Então, a população é um conjunto de várias da mesma espécie, tá? Não pode ser de espécie diferente. A comunidade. A comunidade é o conjunto de populações diferentes. Então, em um local, eu posso ter várias comunidades. Eu posso ter uma população de formiga, eu posso ter uma população de lagartixa, eu posso ter uma população de jacaré, tá? Então, a comunidade é o conjunto de população. A população é um conjunto de vários indivíduos da mesma espécie e a espécie é um determinado indivíduo, tá bom? E o organismo é aquele único que juntou todos os órgãos para ele conseguir funcionar. Depois da comunidade, né, que são várias populações de diferentes animais, a gente vai para o ecossistema. O ecossistema é aquele que abrange todos nós, tá? Então, já no ecossistema, a gente vai tratar dos seres bióticos mais dos seres abióticos. Ou seja, eu vou juntar toda a comunidade, aranha, morcego, formiga, lagartixa, jacaré, com todos os fatores abióticos, com o vento, com o sol, com a temperatura, com a água, tá? Então, o ecossistema é tudo isso, ok? O conjunto desses ecossistemas, né? Porque é claro, vamos dar um exemplo aqui do cerrado, né? Que é o que a gente tem aqui. Eu falo muito do cerrado porque é o que a gente tem aqui mais próximo da gente, né? Eu tenho um ecossistema ali no cerrado, né? Com vários animais. Onça, tamanduá, siriema, ratos, né? Eu tenho lá. Então, eu vou chamar isso de ecossistema. Eles estão interagindo com os rios, estão interagindo com a chuva, com o calor, com o sol, né? Que são os fatores abióticos. Mas lá na Mata Atlântica, é totalmente diferente do cerrado, certo? Porque a Mata Atlântica, ela é mais úmida, ela fica em outro local. Tem outros animais que a gente não tem no cerrado. Então, lá eu tenho outro ecossistema. Quando eu junto um ecossistema daqui com um ecossistema lá da Mata Atlântica, da Amazônia, eu vou chamar isso de biosfera. Então, quando eu tenho todos os ecossistemas juntos, a gente chama de biosfera, que significa esfera onde estão todos
os seres vivos, ou seja, envolve todo o planeta, tá bom? Outra palavra que é muito usado também em ecologia. Bioma. O que significa a palavra bioma? É a relação entre fauna, flora e clima de uma região, tá? Então, é o mesmo exemplo que eu falei para vocês sobre o cerrado. Então, o cerrado é um bioma, tá? O cerrado é um bioma, a Mata Atlântica é um bioma, a Caatinga é um bioma, a savana é um bioma. Por quê? Cada um tem as suas particularidades, cada um tem os seus animais e suas interações, tá bom? Biótopo também é muito utilizado em ecologia. O biótopo é o lugar onde vivem determinados animais, tá? É como se fosse um alojamento para aquele determinado animal, tá bom? Ecóteno. Ecóteno também é uma palavra muito utilizada, tá? É a zona de transição entre dois ecossistemas vizinhos. Vou dar um exemplo bem diferente para vocês entenderem. Vamos supor, eu cheguei em uma determinada área para fazer uma pesquisa de campo. E aí, do lado direito, eu tenho savana. E do meu lado esquerdo, eu tenho cerrado. Então, você consegue perceber essa transição, tá? Você tá andando ali no mato, né? Fazendo sua pesquisa, analisando tudo, e você percebe que de um lado tem um tipo de vegetação e do outro lado tem outro tipo de vegetação. Então, o encontro dessas duas a gente chama de ecóteno, tá? Ou seja, zona de transição entre dois ecossistemas vizinhos. Então, é onde está se encontrando ali dois ecossistemas, tá bom?